Pessoal, então vamos lá, já comecei a gravar aqui. Então, boa noite para todo mundo, né? Para os outros que vão verem depois, bom dia, boa tarde, porque eu tenho acompanhado no meu canal do YouTube, né? Na verdade, assim, já faz um tempo que eu comecei a disponibilizar pelo YouTube. Antes eu disponibilizava pelo Teams aqui, mas aí começou a ter algumas questões, os alunos reclamavam, não conseguiam. E o Teams é sempre mais difícil, né? Assim, o YouTube você clica lá, já sai no vídeo e já assiste. E eu vejo que muitos assistem depois, né? Que tem bastante visualização, isso é bem legal. Então, assim, para aqueles que estão assistindo depois aí, eu agradeço as visualizações, né? E especialmente para aqueles que estão aqui também, eu agradeço a presença. Já vou aproveitar o início da gravação e falar, né, para vocês que a gente está num momento muito importante, um momento crucial, assim, que no inglês instrumental já é mais até que a metade, porque é a agenda 5. E semana que vem a gente já começa a agenda 6. Por que é um momento crucial? Porque a gente chega na metade e agora, semana que vem, a gente vai ter os conselhos de classe, né? Foram abertas as recuperações das agendas 3 e 4 de inglês instrumental até segunda-feira que vem. Vai fechar juntamente com a agenda de número 5, que é essa que eu vou comentar hoje com vocês, né? Então, é um momento crucial para que vocês se organizem, coloquem em dia as atividades, não fiquem com a presença abaixo, né? Os professores estão se organizando e vão enviar mensagens aí para aqueles que estão abaixo de 75%. É muito importante manter essa presença acima para ter a possibilidade de realização dos exames presenciais, né? A presença impacta muito na questão da realização, né? E depois também a presença impacta até na questão da nota, tá? Então, não deixem as coisas atrasadas, coloquem em dia, se tem alguma outra coisa, converse com o professor, né? Tire uma dúvida com ele, fala, professor, eu atrasei tal coisa, como é que eu faço? E se organize, então, com as agendas de recuperações que estão abertas aí. Tirem as dúvidas, entrem em contato, não deixem para depois. Bom, a gente chega à agenda de número 5. Estamos aí mais da metade, como eu disse. Depois a gente tem 6, 7 e 8. E finalizamos o inglês instrumental, né? Espero que esteja sendo proveitoso para todos vocês, né? Que vocês tenham praticado aí e despertado esse interesse de continuar. Eu acho que isso é o mais importante, assim, né? Saber que o aprendizado do inglês instrumental não pode, do inglês, no modo geral, né? Não pode parar por aqui. E para a carreira de vocês, como eu disse lá naquela aula introdutória de apresentação, tem que ser algo a ser buscado. É uma habilidade que vocês precisam ter, né? Então, acho que espero muito assim que desperte o interesse, que vocês busquem meios de aprender depois que terminar, porque hoje em dia, né, a gente tem muitos meios de aprendizado. Na minha época, eu sou velho, tinha que usar fita. Um negócio quando eu comecei criança, tinha as fitinhas cassetes, assim. Aí eu queria praticar meu listening, eu tinha que ir lá até a escola, colocar a fita, né? Porque era um negócio muito caro de comprar. Pô, hoje em dia, fantástico aplicativo, YouTube, site, enfim, muito recurso, né? Então, assim, é óbvio que um estudo mais formal sempre é um pouco melhor, né, com o professor e tal. Mas se você não tem a possibilidade no momento, pô, eu tô apertado, não posso pagar uma aula, não posso fazer um curso ou algo do tipo, tem aí as coisas de graça na internet para você manter esse contato e, num segundo momento, poder investir aí num outro aprendizado, eu digo, mais aprofundado, né? Porque às vezes ali no aplicativo falta conversação, né? Que é algo importante. Beleza, vamos lá então, gente. Agenda 5, que é a agenda que está aberta, ela traz bastante conteúdo aqui, tá? Mas conteúdos que não são tão difíceis, a meu ver, assim, né?
Estou dizendo que é fácil, mas também não é um conteúdo que é complexo como, sei lá, um present perfect, conjugações de verbo e coisas do tipo, né? O foco dessa agenda, como a gente vai conseguir perceber, acaba recaindo muito sobre vocabulário, né? E com outro elemento gramatical ali no meio. O título dela já meio que deixa claro isso, que é Is it your birthday, né? É seu aniversário, né? Is it your birthday today? Isso é uma frase ali que está no meio do diálogo do Martin e tal, e já começa nesse sentido de a gente pensar em vocabulário, com vocabulário sobre os meses, tá? Aqui ele vai falar, na verdade, das datas e, consequentemente, dos meses. Ele fala de cada mês aqui: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Vocês podem praticar depois a pronúncia, repetindo, jogando no Google, né, ou ouvindo no YouTube, tem vários vídeos aí. Os meses não é algo tão difícil, e aí já começa o que eu disse da questão da dificuldade, porque tem muita semelhança com o português, né, a própria escrita, tá? Tem as abreviações e aqui os dias. Uma coisa que eu queria destacar, que eu acho que é muito importante quando a gente fala de datas em inglês, e meses, enfim, é o uso bem comum dessa sequência nos Estados Unidos e, consequentemente, o inglês americano é o inglês que acaba sendo mais usado pela influência de filmes, etc. e tal, dessa ordem diferente que você já deve ter tido contato, né, no celular, enfim, que é o mês, o dia e o ano, né? Então, há essa inversão, assim. Na Inglaterra não há, se mantém como no Brasil, dia, mês e ano. Mas lá nos Estados Unidos, né, há esse mês, dia, ano. E com destaque para o fato de se utilizar os números ordinais. Quais são os ordinais, professor? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí vai, né? Então, quando a gente fala de datas, a gente não usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente usa primeiro, segundo, terceiro, né? Então, por exemplo, a gente tem March 1st. Essa abreviação do ST é o final da palavra, né? First, ST. Second, ND. Third, que é o terceiro, RD. E depois os outros é TH. Fourth, seventh, tenth, por aí vai, tá? Então, por exemplo, aqui, my birthday is July 25th. 25 de julho, né? Primeiro mês, depois o dia com o número ordinal. Seria algo do tipo julho 25º, né? Se a gente traduzisse ao pé da letra, mas a gente não vai traduzir assim porque não faz sentido no português. Então, acho que esse é um ponto a se destacar, que pode gerar uma estranheza e uma certa dificuldade, mas nem tanto assim, porque acho que muitos já até perceberam isso aí no aplicativo, no celular, na internet, sei lá, num programa, enfim. Só acho que caiu aqui, voltou, deu uma instabilidade aqui, mas acho que já retornou. Estava falando dos dias da semana: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, com aquele TH que vocês viram que é meio enjoado de fazer, Friday e Saturday, né? O destaque é o Thursday, que gera uma dificuldade na pronúncia, e um destaque também é o Wednesday, que a gente não fala o D, né? Tá? Outro vocabulário que ele traz no contexto do diálogo do Martin é a questão da família, né? Ele fala aqui, eu não vou reler, vocês podem ler com calma lá, mas ele fala do irmão, do tio e tudo mais, e ele traz esse vocabulário bem completo sobre a família, né? Muitos dessas palavras vocês já devem ter tido contato, brother, outras não, né? Father já deve ter visto, por exemplo, mom, né? Mãe aqui,
sister, tem aquelas mais comuns. Tem algumas que são diferentes, que eu queria falar sobre elas, que são as que terminam com in-law, né? Acho que vocês perceberam que tem algumas aqui que terminam com in-law. Daughter-in-law, father-in-law, parents-in-law, sister-in-law. O que é esse in-law? Se a gente olhar a tradução, daughter-in-law é a nora, father-in-law, o sogro, parents-in-law, os sogros, né? Mother-in-law, sogra, sister-in-law, cunhada, son-in-law, genro, brother-in-law, cunhado. In-law significa pela lei. Então, é o irmão que você ganhou pela lei. Quem que é o irmão que você ganhou pela lei quando você casa? O cunhado. Qual é a mãe que você ganha pela lei? Só sogra. Né? Então, esse in-law significa pela lei. Então, todos esses agregados que você ganha aí de presente, a gente utiliza esse finalzinho aqui, esse in-law, tá? Para sinalizar exatamente isso. É essa família da pessoa com quem você se relacionou e incorporou aí, digamos assim, né? Cuidado com a palavra parents, não é parentes, mas é pais, né? Parentes é relatives, tá? Tem que tomar cuidado, é um falso cognato, importante observar. E aqui ele vai falando, né? Fez esse gráficozinho para vocês perceberem e tal. Mas essas palavras que eu gostaria de destacar, esses detalhes do in-law, do parents, né, que eu acho que são mais difíceis e complicadas, eu diria assim, de errar. Tem esse texto que eu não vou ler com vocês, né, vocês podem ler com calma depois aí, que é sobre Comic Sans e tal. E eu queria falar agora de uma parte que vai estar ali no fichário, que é a questão dos adjetivos. Esse primeiro ponto não tem na realização do fichário, mas o segundo ponto vai ter. De qualquer modo, os adjetivos em inglês, eles têm suas particularidades. Primeiro, para a gente relembrar, os adjetivos são as características, né? Velho, novo, branco, preto, bonito, feio, alto, baixo, caro, barato, por aí vai. O que tem, em primeiro momento, que é diferente do português? Essa sequência de adjetivo primeiro, substantivo depois. Então, por exemplo, good morning, bom dia. Aqui é uma sequência que é igual ao português. Agora, little cousin, pequeno primo, ou prima, a gente não sabe. Aí já não dá para fazer essa leitura assim, eu tenho que ler de trás para frente. O adjetivo ele vem. O adjetivo em inglês sempre primeiro. O português está vendo que é um pouco bagunçado, né? Bom dia, primo pequeno. Pode vir primeiro, pode vir depois. Em inglês, não. Sempre primeiro o adjetivo. Né? Às vezes vai ser como português, bom dia. Às vezes eu vou ter que ler ao contrário, né? Primo ou prima, pequeno, pequena. Tá? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Um clássico, um exemplo clássico aí, né? É o conjunto blue car. Né? Blue, azul, car, carro. Azul, carro, não vou ler desse jeito. Carro azul de trás para frente. Né? Então, a característica sempre primeiro em relação ao objeto, sentimento, enfim, o substantivo, né? A gente fala. Professor, outra coisa que eu gostaria de saber, se tiver mais de um adjetivo, mantenho essa questão de vir primeiro? Sim. Mas aí o que vem antes, o que vem depois? Existe essa sequência, tá? Que é muito difícil de memorizar logicamente. O que dá para se memorizar é que a opinião ela é primeiro de tudo. Por exemplo, cute. Cute é bonitinho. Você pode achar feio, eu posso achar bonito. Né? Então a opinião ela vem primeiro. Depois tamanho, idade, formato, cor, origem, material, o objetivo para que é usado o que você está se referindo e a coisa em si, né, o substantivo. Então, por exemplo, eu posso falar cute, little, old, round, yellow, American Plastic Educative Toy. Brinquedo educativo de plástico americano, amarelo, redondo, velho, pequeno e bonitinho. A diferença disso para o português é
Se eu falo brinquedo educativo de plástico americano, eu tenho que ir separando em dados momentos com vírgulas, né? Brinquedo educativo de plástico americano, vírgula, amarelo, vírgula, redondo, vírgula, velho, e bonitinho. Em inglês não preciso separar com vírgulas. Eu posso colocar dessa maneira aqui, sem separação. E isso parece fácil, porém, no meio de um texto, gera uma complicação, porque eu tenho que fazer essa leitura de trás para frente. Então, tem que ficar muito atento para que vocês não leiam de maneira equivocada, tá? Isso cai muito vestibular, concurso, essa leitura de trás para frente, né? Te testar para ver onde começa, onde termina, esse conjunto de palavras que a gente chama de grupos nominais, tá? Isso chama, essa combinação de adjetivo e o substantivo, a gente, não só adjetivo, né? Mas também adjetivos a gente chama de grupos nominais, que eu tenho que ler de trás para frente, tá? Então é importante vocês conhecerem essas particularidades. Por exemplo, aqui, ó, that cute Chinese young boy. Aquele garoto jovem chinês, tá vendo? Bonitinho. Eu venho aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui. Né? Aquele garoto chinês jovem bonitinho. Aquele garoto jovem chinês e bonitinho. Tanto faz, né? Em português. Aqui também, de novo, ó. His old little wooden car. O seu carro de madeira velho e pequeno. Né? Seu carrinho pequeno de madeira. Pode ser também little wooden. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas inversões, eu diria, tá? Aí, a gente vai entrar num ponto que vai estar mais especificamente ali no fichário, que é o uso do comparativo. O superlativo nem vai ter tanto, a gente vai ter mais o comparativo. O que seria o comparativo e o superlativo em inglês? O nome já diz, né? Comparar vem de comparar duas coisas, duas informações, duas pessoas, enfim. Então, se eu falo, João é mais rápido que Pedro, estou comparando. Tá? Isso é comparativo. Comparativo em inglês, sempre se referindo a duas pessoas, coisas, sentimentos, dois elementos, resumidamente. O meu amor é maior do que o seu. Estou comparando dois sentimentos, meu amor e o seu. Meu carro é mais antigo que o seu, comparando meu carro com o seu. Então, A e B, dois elementos, A e B, 1 e 2, né? Mas, em inglês, além de comparar duas coisas, eu posso comparar um grupo, que aí entra o superlativo. E isso gera uma dificuldade, porque em português não tem diferença em termos de comparar tudo. A gente vai ver, é uma coisa só na tradução, em inglês não. Então, se eu quero falar assim, tem aqui a Maria, o José e o Pedro. Eu quero falar que a Maria é mais inteligente. Nesse caso, eu vou usar o superlativo. Por quê? Eu tenho Maria, José e Pedro. Já é um grupo, já não é só dois. É mais de dois. Eu vou falar Maria is the most intelligent. Ela é a mais inteligente de todos. Quando eu falo Maria is more intelligent than Pedro, ela é mais inteligente do que o Pedro, eu estou comparando só dois, comparativo. Se eu falo de mais do que dois, um grupo, superlativo. Tá? Então é importante entender a diferença de conceito. Por exemplo, aqui, John is a better player than Joseph. O John é um jogador melhor do que o Joseph, comparando John e Joseph. Então, comparativo. Tá? Grupo. Não estou comparando ele e uma outra pessoa somente, mas ele com mais pessoas. Então, nesse caso, é superlativo. Veja que em inglês eu tenho better, melhor, e eu tenho the best, o melhor. Quando eu traduzo para o português, melhor, melhor. Quando eu jogo para o inglês, better, the best. Por quê? Porque são coisas diferentes para o inglês. Esse é comparativo, esse é superlativo. Se esse é comparativo, é better. Se esse é superlativo, é the best. Português é tudo igual, tá vendo? Melhor, melhor. Né? A única coisa que muda é o melhor.
para dizer que é superlativo. Então, isso gera um pouquinho de dificuldade, a meu ver, né? Bom, como a gente constrói comparativos e superlativos? Palavras aí que têm até 2 sílabas, né? Mas a gente... É difícil, porque para contar a sílaba em inglês é pelo som. Então, você pode se guiar pelo tamanho da palavra. Se é uma palavra pequena, o que eu faço? No superlativo, eu coloco EST. Então, se eu tenho velho, o mais velho. Se eu tenho só velho aqui, older, mais velho do que. Comparativo, eu ponho ER. Safest, o mais seguro. Safer, mais seguro do que. Biggest, maior. Bigger, o maior do que. Você comparando duas coisas. Hottest, o mais quente. Hotter, mais quente, né? E aí tem essas exceções, quando tem consoante vogal, consoante eu dobro, termina em Y eu tiro e tal, se tem uma consoante antes e tal, mas eu quero que vocês prestem atenção mais nesse ponto. Se é uma palavra com mais de 2 sílabas, 3 sílabas e tal, o que eu faço? Superlativo the most, o mais bonito. Comparativo more beautiful, mais bonito do que. Tá? E the most boring, more boring. Né? Então, basicamente é isso. Se é pequeno, superlativo é ST. Comparativo, ER. Se é grande, the most ou more. Tá? E irregular, the best, the worst, the farthest. Better, worse e farther. Para bom, mal e longe, né? Como em português, a gente tem que transformar, não dá para falar mais, melhor, né? Bom, é melhor, né? Então é better. Não dá para falar mais ruim, não, pior, né? Worse. O the worst é o pior de todos, né? E o far, que é uma exceção mesmo, né? Que é farthest ou farther, que é longe, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quero falar, estou comparando ele comigo. He is bigger than me. Ele é maior do que eu. Uma palavra pequena, botei ER. Comparando dois comparativos, ER. Aí, se eu quero falar que é de um grupo, the biggest, ou maior, de todo mundo do grupo lá, tá? Viu a diferença de comparativo para superlativo e a diferença da terminação, né? Isso que é importante também observar aqui. Tá? Comparando, ó, you are older, põe o R, than me, mais velho do que eu. Dirtier than Paris, estou comparando Nova York e Paris, mais sujo. Daí vai. Tá? Então, gente, comparativos e superlativos em inglês têm essas diferenças, tá? Que vocês precisam observar aí. Observar que comparativos são duas coisas, superlativos são mais de duas. Observar que palavras pequenas, ER para comparativo, ST para superlativo. Palavras grandes, more, e the most, e os irregulares ali também. Né? Outro ponto que essa agenda traz é a questão dos artigos, que não é difícil. Em inglês, a gente tem dois tipos de artigos, como em português, né? Os definidos, como o nome já diz, que é o de, por exemplo, aí só the neighbor's cat, eu vi o gato do vizinho, estou especificando, né? Tá? Estou definindo. Por exemplo, I like the people here, eu gosto das pessoas daqui, essas pessoas aqui em específico. Tá? E a gente tem também mais um do definido, the girl, a garota, aquela específica ali, the book, né? Um detalhe também da pronúncia que ele está falando aqui, né? The girl, the English girl. Geralmente, quando você tem vogais, the blue book, the old school, né? The uncle, você coloca o de... Mas isso é uma coisa dos Estados Unidos, tá? Não é geral, não. A Inglaterra, do modo geral. E tem os indefinidos, que são esses dois aqui, né? O a e o n. Que a tradução é igual. Por exemplo, se eu falo an English singer, um cantor inglês. A professor, um professor, né? Não estou especificando, estou falando que é um professor, né? Qualquer, tá?
Por exemplo, a school, uma escola qualquer. A girl, uma garota qualquer. O que diferencia o A do N? O A a gente usa antes de som de consoante e o N antes de som de vogal, né? Por exemplo, aqui, a unit, porque unit tem som de Y. An uncle, N, porque an tem som de A mesmo, então an uncle. Tá? Então, A, som de consoante, N, som de vogal. A tradução, um e uma, né? E o sentido de deixar indefinido, tá? Está deixando indefinido. Só alguma dúvida até aqui, até esse momento? Não? Eu sei que às vezes eu vou passando e vou falando muita coisa, mas é mais para complementar, né? A ideia ali é trazer alguns complementos que o material pode passar despercebido para vocês, né? Qualquer coisa vocês escrevam aí também, né? E aí eu posso esclarecer o fato. Se quiser falar também, fica à vontade. Aproveitando aqui que eu falei dessa questão do comparativo, essa agenda ela traz duas coisas aqui. Um ponto que é, de certa forma, uma revisão, que é uma tabela que vocês vão preencher com a rotina de vocês diária, né? O que vocês fazem e tal, nos dias da semana, que é o vocabulário que tem aí na agenda. Então, por exemplo, você vai colocar lá, walk at the park, go to the church, eu vou para a igreja, enfim. E tem a questão dos comparativos, né? Esse exercício número 2 aqui é para usar os adjetivos em situação de comparação, tá? Vocês precisam montar algumas frases comparando pessoas da família de vocês. Tem aqui a sugestão de alguns adjetivos. Então, por exemplo, I am faster than my sister. Aqui é só comparativo, nem precisa usar o superlativo, né? My uncle is more extroverted. Então, viu? Uma palavra pequena, fast, acrescentei ER. Uma palavra grande, acrescentei o more. Então, prestar atenção na extensão das palavras. Por exemplo, old vai ser older. Tall vai ser taller. Thinner, né? Mais magro, maior, mais velho. Então, cuidado com a extensão das palavras para construir as frases. Então, dois exercícios, basicamente. Um de rotina, sobre rotina, que é uma tabela que tem um modelo para você preencher. E o segundo sobre os comparativos. Vocês vão elaborar algumas frases sobre a família de vocês para praticar comparativo e vocabulário sobre a família, tá? Outro ponto que eu deixei para complementar são dois jogos aqui, na verdade. É um quiz e um jogo. Um quiz, ele fala sobre rotina, são 8 perguntinhas, e o jogo é sobre o uso dos comparativos. É bem legal, bem interativo, né? Dinâmico. Então, eu sugiro vocês fazerem também como complementação ao assunto da a mais aí e dessa forma mais interativa, tá? Aí eu falo para vocês postarem o que vocês acharam, como é que foi aí o resultado, né? E eu vou interagindo com vocês na medida que vocês forem postando. Dúvidas, pessoal? Alguma questão? Não? Vou de novo pedir para que vocês fiquem bem atentos aos prazos, às recuperações das agendas 3 e 4 de inglês e dos outros componentes também, né, que estão abertas aí. Se organizem, coloquem as coisas em dia, tá? Agenda de número 5. Teve uma estabilidade aqui, mas eu já voltei. Então, é isso, pessoal, que eu queria passar aqui para vocês sobre essa agenda, né? Destacar principalmente esse uso do comparativo, que eu acho que é um assunto muito importante, muito utilizado. A diferença do comparativo e superlativo, que eu acho que é crucial para vocês entenderem essas duas funções que são semelhantes, porém diferentes, né?
não iguais, semelhantes não iguais, tá? E qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato comigo, Correotec, enfim, fico à disposição, tá bom? Acho que é isso. Boa noite. Ah, tranquilo. Depois eu vou subir, tá, Valéria? Então hoje amanhã eu subo lá no YouTube, você assiste completo. Tá joia? Fica tranquilo, fique em paz. Good night, see you in 15 days, né? Aqui 15 dias eu vejo vocês. O link fica não no fórum, fica no quadro de aviso. Eu mando no quadro de aviso, tá? O link lá. No YouTube. O link é do YouTube, aí é mais fácil, não tem. Só clicar, o vídeo é público, você vai direto e assiste no YouTube mesmo. Ok? Então é isso. Good night, até mais. Good night, teacher. Good night, Isadora. See you. Good night, teacher. See you. See you. Take care. Se cuida, pessoal. Take care. Boa noite, Rafael. Imagina, eu que agradeço. Good night, Pedro, também.